Olá, boa tarde a todos que estão entrando aí, só aguardando a Fernanda entrar. Tudo bem? Vamos aguardar a Fernanda entrar aí para a gente começar. Obrigado aí, o Cassiano, pessoal aí. Obrigada pelo. Só aguardando a Fernanda entrar, vamos aguardar um pouquinho. Oi, oi, Fernanda. Tá aparecendo. Oi. Problemas de conexão ali, né? Ah, sempre tem, né? Uhum. Todo mundo de office, todo mundo consumindo internet, não tem jeito. Olha só, a gente tá, ó, um degradezinho aí. Ó, como Uhum. ontem. Bem, boa tarde para ti, seja bem-vinda. A gente está iniciando essa live para aqueles que estão aí no outro lado e para aqueles que verão depois, porque fica gravada, né? Então a gente já coloca de imediato o que nós estamos tratando hoje, que é falar sobre planejamento e produtividade. E falar sobre planejamento e produtividade, ninguém melhor do que a Fernanda Pimentel, por isso o convite foi feito e a gente trouxe ela para falar para nós. Uma coach com alta experiência, com empresários, né? No Rio de Janeiro, inclusive, né, Fernanda? Rio de Janeiro, Brasília, Santa Maria, não só empresários, mas também funcionários públicos. A Fernanda trabalha bem com todo mundo. É uma coach ainda de ponta, oriunda, se eu tô certa, me corrija, mas do Jerônimo, né? Então, o pessoal aí do Jerônimo é muito forte no Brasil e a Fernanda é uma delas. Então, com certeza, a bagagem e a experiência da Fernanda hoje para falar sobre produtividade agrega muito. Eu convidei bastante alunos, colegas, tanto advogados como empresários, professores para nos assistir, porque a partir da pauta desse momento que a gente coloca, ela vem agregar muito para todos esses que foram convidados e os que aqui entraram. Bem, e aí eu já digo de imediato o que é a nossa pauta de hoje para quem está nos assistindo. Para falar sobre isso, imediatamente nós vamos entrar numa parte conceitual, não é, Fernanda? Falando sobre o que é o planejamento. Então, ela é necessária e se faz necessária para depois, quando a gente entra no segundo momento, que são as partes práticas, aonde a Fernanda traz e fala dos ciclos, do que ela englobou dentro de cada ciclo, um exemplo. E aí, no final, a gente faz um fechamento junto com a mais exemplos práticos aí na área da advocacia que ela vai trazer, né? E isso serve para todos, é só porque a área aqui é mais conhecida, e fala do planejamento propriamente dito. E aí, pessoal que está do outro lado, pode enviar as perguntas aqui que a gente vai, à medida que a gente vai conversando, a gente faz esse diálogo junto com vocês. Fernanda, seja bem-vinda e pode começar aí a tua explanação. Obrigada. Antes de mais nada, eu queria dizer por que essa live nasceu, né? Eu e a Nara nos conhecemos aí de Santa Maria e a Nara, como todos conhecem, é uma pessoa altamente produtiva, né? A Nara é mãe, é esposa, é empresária, é professora, é estudiosa, é uma curiosa, né? E muito engajada nas mídias sociais. Nós desenvolvemos um trabalho junto, desenvolvimento de liderança lá dentro da Estácio, que foi muito proveitoso. E eu vi que o pessoal da Nara, a audiência da Nara perguntava muito sobre produtividade. Pessoas, né, que querem ingressar no meio acadêmico, que querem fazer doutorado, mestrado, empreendedores assim como a Nara. E aí surgiu essa temática e aí eu espero que todo mundo aproveite, né? E antes da gente começar, primeiro papel e caneta para essa live, não vai ser bate-papo não, essa live vai ser uma live de dicas práticas para vocês anotarem e incorporarem no dia a dia de vocês, anotarem os insights, né? E eu acho que a primeira pergunta que a gente gostaria de abrir essa live, quando nós duas estávamos conversando ontem, é uma das perguntas mais importantes, porque para tudo na vida a gente tem um gasto energético, né? O quanto que eu vou me dedicar para um projeto, o quanto eu vou me dedicar
para uma dieta, um novo negócio, um estudo. E a grande pergunta é, para que você quer ser produtivo? Por que você quer produtivo? Então, como a gente vai gastar uma energia com uma metodologia, a implementação de uma rotina, a gente tem que saber o porquê daquilo ali. Para quando a gente der aquela desanimada, a gente falar, gente, eu estou fazendo isso, eu estou planejando meu dia, eu estou desenhando uma rotina, porque eu quero passar no meu mestrado, porque eu quero entrar na vida acadêmica, porque eu quero abrir o meu negócio, porque eu quero ter mais tempo para minha família, né? Apesar da gente não explorar a questão do propósito aqui nessa live, que dá para fazer uma live inteira só de propósito, Dá. é muito importante a gente saber a intenção. Isso mesmo. Eu tenho feito muita meditação, incluo isso na minha rotina, né? Porque é dos instrumentos aí para ser uma pessoa mais produtiva. E às vezes na minha meditação guiada o áudiozinho fala: sete a intenção do dia. Você está meditando para estar mais calmo, para se conectar com você mesmo, para diminuir o estresse. Então a questão da produtividade é a mesma. Descubra o porquê você quer ser uma pessoa produtiva. E na verdade, né? também é só fazendo um parêntese, não é só quem medita. Quem não medita também pode fazer as 7 intenções do dia, ou 5 intenções, ou 3 intenções, né? Eu faço, e não faço a meditação todo dia, mas eu tenho as intenções do dia, desde a manhã até a noite, depois para agradecer. Então, isso faz parte, nós falávamos ontem, daquela rotina matinal, que para a gente ter produtividade, já está comprovado cientificamente que a gente tem que acordar mais cedo, né? Então não é um querer, um desejar, é porque realmente, até uma das questões que veio, alguém mandou, né? Se existe um horário mais produtivo. E você pode ficar calmo que a Fernanda vai falar nessa hora mesmo. Tem sim horário mais produtivo. E aí, se a gente já tem um ritual ao acordar, uma rotina ao acordar, tudo fica mais fácil depois, né? Eu quero só dar um beijo especial para algumas ali. A Gabi Ávila, filha da Adriana, tá aí. A Gabi Alves, são 2 Gabi. A Romero, a Bianca, tá ali. O Gilvan Rossi. Então, são pessoas assim, ó, que nos acompanham mesmo, Fernanda. E quando eu mandei o convite, tá aí, ó. Eles estão aí mesmo. E toda a equipe da Estácio tá de ponta aí junto com a gente também. Né? Então não dá para deixar, se a gente está falando de produtividade, eles são lá na ponta o produto da minha produtividade mesmo. Então eu pedi muito que eles também nos assistissem hoje. E aí a Fernanda está falando então de hábitos que a gente começou aqui, que não tem como não falar disso para falar de produtividade. E mais que isso, né, Fernanda, essa parte conceitual também de rotina, a gente já traz para métodos, metodologia. E aí eu deixo para ti de novo. Perfeito. E aí o que eu queria começar com a primeira distinção para quem está nos ouvindo aqui. A gente tem 2 tipos de tarefa na nossa vida. Tarefas de ocupação e tarefas de produção. Isso. Né? Quando a gente fala da gente setar a nossa intenção, de passar num concurso, de abrir um negócio, esse é o nosso grande objetivo. E a gente quer ser produtivo para alguma coisa. Nosso dia, ele também é composto de tarefas que não vão fazer a gente se aproximar desse objetivo. Todo mundo tem que ir a médico, todo mundo tem que ir ao supermercado, todo mundo tem que fazer a manutenção do carro. Essas são tarefas do nosso cotidiano, algumas com mais frequência e outras com menos frequência. Então, é muito importante a gente ter em mente o que é tarefa de ocupação e o que é tarefa de produção. Produção vai me fazer caminhar no sentido do objetivo que a gente deseja, e ocupação são coisas que a gente tem que fazer, mas não necessariamente vão nos levar nesse sentido. O que a gente fala de ser produtivo é justamente balancear isso, porque ser produtivo é produzir resultados. E o que vai me produzir resultados são essas tarefas de produção e não as tarefas de ocupação. Perfeito. E é muito bom, o Edner tá aí, ó, a Juliana. É muito bom a gente colocar isso. Esses dias eu coloquei uma frase mais ou menos nesse sentido e escrevi sobre isso. Que se ocupar o dia todo não é produzir. E aí eu aproveito uma das perguntas que foram deixadas, que tu não tens acesso aqui ali na caixinha para nós. Uma delas era exatamente isso. Alguém diz assim, ó. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho e tenho as tarefas de casa. Ou seja, tarefas de casa é o mercado, é lavar uma roupa, é fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí a pessoa pergunta, isso é produtivo? E então a Fernanda está respondendo exatamente a pergunta que veio, né? Produzir
não é se ocupar. Eu posso estar ocupada o dia todo, que às vezes eu estou, e aí eu chego no final do dia e disse assim, puxa, hoje eu não produzi nada. E tem outros dias que eu chego e digo assim, e foi um dia hoje, né? Porque hoje foi produtivo. Eu adoro chegar e dizer assim, hoje foi produtivo. E ontem a Fernanda, quando a gente conversou, a primeira pergunta, e daí, como é que foi teu dia? Produtivo. E essa aí a gente aproveita e entra aí nas 7 verdades da produtividade, né? A primeira verdade é justamente essa: estar ocupado é estar produtivo. Então, já que essa é a primeira verdade, vamos para uma prática para a gente combater essa questão de estar ocupado e estar produzido, principalmente para eu tenho, como o próprio Jerônimo fala que ele tem embarcado o software da procrastinação nele, eu também tenho. E eu acabo, às vezes, fugindo para essas atividades. Quando eu tenho que fazer uma coisa difícil, estudar, gravar um vídeo, conteúdo, logo aparece, né, que a gente está em casa em home office, logo aparece uma pilha de roupa para lavar, uma comprazinha para a gente fazer, né? Então, o que eu fiz para me policiar? E essa é a minha dica número 1 aí. Coloque alarmes no seu relógio ao longo do dia. Eu tenho 4 alarmes ao longo do dia. E o alarme toca, e hoje os alarmes modernos já pode botar um rótulozinho. E a minha pergunta é: você está ocupada ou você está produzindo? Né? Isso já é um alerta para mim, porque de vez em quando ele toca às 2 da tarde, eu estou sentada vendo uma televisão, e aí eu toco que eu estou. Naquele momento eu não estou nem ocupada nem produzindo, eu estou até descansando. Mas é bom a gente ser lembrado disso. Isso é hábitos, tá? São gatilhos que a gente cria no nosso E cérebro. não, Segundo, e não custa colocar, né, o telefone ou o relógio ali para despertar, nem que seja 2 vezes na manhã ou 2 vezes na tarde. Isso serve também para gente que usa muito o WhatsApp. Então, eu já comentei isso com o pessoal para a gente fazer uma coisa, uma organização melhor, porque daí vem a organização, planejamento para essa produtividade. E isso é uma das tarefas, porque são 7, né? são 7. A segunda para a gente, uma verdade libertadora, né? Um beijo para o Alfredo, que entrou, grande amigo do mercado financeiro lá do Banco Pactual. Tem gente de tudo quanto é lugar aí. A Marli que entrou aí é de Maceió. Ela tá em Maceió, a Marli. Um beijo pra Marli. A Beth, eu nem sei onde está. A Beth, escreve aí pra gente se ela está em Goiânia, se ela está na Itália, uma mulher internacional. Bruno, meu querido, está falando de Londres. Estamos com uma plateia linda. Mas vamos lá para a gente falar da nossa segunda verdade a respeito de produtividade, que é uma verdade para mim que foi libertadora e que é muito simples. Gente, as tarefas nunca vão acabar, tá? O que é isso? Ao longo do dia, as tarefas se acumulam, um volume de Pirinópolis aí, ó, reais. As tarefas vão se acumulando, os e-mails não acabam, as atividades de casa não acabam, você sempre tem que limpar a sua casa, você sempre tem e-mails para fazer, responder, relatórios para fazer. Então, tenha esse conceito em mente. Um dia produtivo não necessariamente é aquele dia que você chegou no final e que você fez tudo. É como naquele desenho, você acaba uma pilha de papel, vem alguém e coloca uma outra. Então, ação prática, dica para essa questão dessa outra verdade sobre a produtividade lembre-se desse conceito, para você às vezes não chegar no final do dia e bater aquele desespero, você foi super produtivo, fez tudo aquilo que você tinha se proposto para o dia, mas vai ficar alguma tarefa ou outra para ser replanejada para o dia seguinte. Então, na minha vida, realmente essa verdade foi libertadora. Né? Eu também utilizo essa mesma didática. Um beijo pro Fernando que entrou ali. Todas essas pessoas que eu conheço que estão aqui, mais ou menos eu conheço um pouco da sua rotina. E posso dizer assim que são todos muito produtivos, ocupados, mas produtivos. E a gente trabalha muito com produção acadêmica. Então, o advogado, como o Edner, como o Fernando, a Bianca, que está aí em prova de ordem, né? O meu pessoal que trabalha ali, a gente trabalha muito com papel, que tu acabaste de falar ali. A gente usa o papel e acaba esquecendo muitas vezes aquilo que pode ser feito além daquela ocupação. Então, assim, é muito importante, até para quem entrou aí, a Fernanda está falando das 7 tarefas para produtividade. Ela já falou a primeira e a segunda, que são hábitos. Então, vamos para a terceira, né, Fernanda? Perfeito. A terceira verdade a respeito da produtividade, né, dentro dos pilares,
Se você não tem uma agenda, se você não tem um planejamento, você vira a agenda de outra pessoa. O que é isso? Quando você está mandando um e-mail, quando você está mandando uma mensagem, aquele é o horário conveniente para você fazer aquilo, né? E a mesma coisa é verdade para o outro lado. Na hora que o teu chefe está te mandando e-mail, na hora que alguém está te mandando WhatsApp, é conveniente para aquela pessoa. Então, se a todo momento você para responder um e-mail, um WhatsApp, olhar uma coisa, ver um vídeo, você acaba não tendo agenda. Isso é uma das coisas muito importantes dentro do planejamento. A gente ter ao longo do nosso dia blocos para responder o WhatsApp, blocos para responder e-mail, porque senão você acaba fazendo isso em virtude da agenda de uma outra pessoa e não do seu planejamento e não da sua programação, tá? Então, verdade 3, quem não tem agenda vira agenda do outro. Vira agenda do outro. Inclusive, né? Quando nós fomos marcar o nosso horário hoje aqui, a gente comentou sobre isso, né? A gente, qual seria o horário mais adequado? Porque a gente queria alcançar um maior número de pessoas. E hoje há muitas agendas, muitas pessoas fazendo no horário das 19 até as 21 horas. Então a gente optou por fazer 17. A gente criou uma agenda que fosse possível ser agenda para os outros. Então, essa fala eu uso muito. Eu brinco muito com o Luciano lá, com os meus. Eu brinco assim, quanto sai a tua hora? Né? Quanto sai a tua hora para te ficar resolvendo o problema dos outros? E o celular, o Jerônimo diz assim, diz que o pai dele fica, bora, eu vou ter que responder. Não, tu não tem que responder naquele horário ali. Tu pode responder no horário que tu fizeres a tua agenda. E as pessoas vão ter que esperar, senão vira a mesma agenda das outras. Isso é fantástico, porque na prática, para mim, nós de grupos ali profissionais, eu estou falando só de grupos profissionais, eles são no mínimo uns 10, 12. Então imagina se a gente ficar à disposição desses grupos. Então realmente, ou faz a tua agenda ou tu vai ser a agenda dos outros, de uma a duas. E aí a gente vai para a quarta tarefa. Ó, o Edner tá colocando aí, ó. Excelente organização da agenda e planejamento diário. Eu sei, Edner, eu sei quanto tu é organizado. Então, a grande coisa, assim, para cada verdade, a gente está dando dica prática, né? E para essa eu tenho 3 dicas para você. Primeiro, dependendo do seu trabalho, desative as suas notificações do WhatsApp. Hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem Direct no Instagram, a gente tem Telegram. Se cada aplicativo desse de comunicação com o mundo, você tiver notificação, você está aqui uma live, o troço toca, você está fazendo alguma coisa no computador, você desvia sua atenção para ver aquela notificação. Então, já que você não quer ser a agenda do outro, sempre que possível, desative as suas notificações. As minhas do WhatsApp são desativadas. Tenha um horário para responder, né? A gente sabe que a gente precisa responder as pessoas, a gente tem atividades comerciais dentro de todos esses aplicativos, né? Então, estabeleça entre 10 e 11 eu vou responder o WhatsApp, entre 2 e 3 eu vou responder e-mail. Falei assim, pô, Fernanda, mas eu tô me fechando no mundo? Não. E a terceira dica é, crie o seu canal de emergência. Seu filho pode precisar de você, o seu chefe pode estar numa reunião e precisa de um dado que só você tem. Então, o que acontece é, gente, cria um canal de emergência. Se eu mandar um WhatsApp para você e você não me responder em 15 minutos, me liga. O meu marido sabe, se eu não responder um WhatsApp, ele vai me ligar. O meu filho, a mesma coisa. Então, não vamos ficar achando, mas se fulano me procurar, eu não responder. Estabeleça com as pessoas importantes da sua vida um canal de emergência. Perfeito. Tá? Então, é muito bom mesmo. Verdade. Porque senão a gente também fica muito preocupado. E se fulano me preocupar, e aí isso puxa até para uma sexta verdade, vou puxar uma próxima, que é não trate exceção como regra. Quando a gente vai fazer o nosso planejamento e que a gente vai botar um bloco de resposta, um horário para estudar, um horário para atividade física, volta e meia um cliente meu pergunta, mas e se eu tiver que fazer uma viagem? Se eu tiver que levar um filho no médico? E se alguém me ligar e minha mãe passar mal e precisar socorrer? Gente, a gente está falando de exceções. Basicamente, na nossa agenda, a gente pode até criar um bloco de exceções. De repente, você vai deixar a sua manhã de quinta-feira para levar o seu carro na manutenção, porque é uma exceção, não é uma coisa que você faz sempre. Para que marcar o seu preventivo, que você faz uma
uma vez no ano você pode levar, você já sabe que você tem a sua quinta-feira de manhã. De repente você não quer fazer esse bloco de exceções toda quinta-feira de manhã, mas uma quinta-feira a cada 15 dias, né? Então não trate a exceção como regra, deixe um horário bloqueadinho para aquilo ali. E é lógico que a gente está falando de exceções que a gente consegue programar, como levar o carro na manutenção. O seu filho cair na escola e se machucar é exceção da exceção. E aí ele vai furar qualquer agenda e qualquer planejamento. Exato. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Outra coisa, gente, um dos maiores ladrões de energia é a gente pensar em alguma coisa, Nara, que a gente não consegue atacar naquele momento. Por exemplo, aquela hora que a gente vai deitar na cama e de repente vem na nossa mente: meu Deus, eu tenho que ligar para o professor do meu filho na escola, eu tenho que ligar para o laboratório para dar aquele exame de imagem, eu tenho que agendar a revisão do caso. Isso. Vem aquela entrada de tem que, E isso né? é comum, né? Porque, na verdade, principalmente nós mulheres, respeitando os homens que estão aí do outro lado, mas a gente, o gênero feminino, geralmente a gente tem essas preocupações. O nome já diz, preocupações. Então, tá preocupando. E a gente tem exatamente nos horários que não devia. É quando chega em casa, ou é no horário de descanso, ou é fazendo uma outra atividade. E eu também olhei já bastante informações a respeito desse ladrão de energia. A gente não vai conseguir resolver aquilo naquela hora. Se não vai resolver aquilo naquela hora, não adianta insistir, porque está demandando uma energia para algo que naquele momento não é solucionável. Então, deixa essa energia guardada para outro momento. Isso eu estou aprendendo, eu estou me policiando, porque eu sou dona da preocupação. Pois é, e na realidade todos nós somos. E como é que a gente faz? É muito fácil a gente falar, gente, deixa para depois, não se preocupa agora. Mas aquilo fica martelando no nosso cérebro. Então, a dica para a gente não deixar esse dreno de energia funcionando é criar um depósito tem que. Tira da cabeça e descarrega aquilo. Fernanda, como é que eu faço isso? Com a metodologia que funcionar melhor para você. Se o seu depósito tem que ir num papelzinho que está contigo, é um papelzinho do lado da cama, é um aplicativo no celular, é no Notas do iPhone que você vai lá e anota aquilo que você tem que fazer. O meu depósito de tem que é bem analógico. É fininho pra caramba, é super leve e está dentro da minha bolsa. Vem um negócio que eu não consigo tocar na hora, tipo, domingo eu tenho que fazer o agendamento de um exame, tá tudo fechado no domingo. Você anota, você não esquece, tá registrado, e você não fica mais com aquilo no background da sua cabeça, consumindo a tua energia. E sabe que parece um abraço pro Rafael aí, pro pessoal que entrou. Parece que são coisas simples e só que no dia a dia fazem uma diferença tremenda. Porque tanto eu como tu, que eu conheço já bastante a tua rotina, a gente tem bastante atividades envolvidas, né? Então, assim, a Patrícia que tá entrando aí, um beijo. A gente tem bastante atividades envolvidas. É a profissão, é a casa, são os filhos, é o marido. Ou o homem também, vice-versa. Tem o trabalho, tem alguma atividade de casa, tem o lazer, tem o futebol. E aí, aonde que tá a agenda? Como é que tu faz? Tu preenche conforme a vida, tu deixa a vida te levar? Tem que ou deve, né? A gente pode optar pelo tem que ou pelo deve. Existir um planejamento, ou seja diário, ou seja semanal. Geralmente eu já faço quinzenal. Nosso planejamento, eu tenho um planner em cima da mesa, um planner quadrado, um A4, né? E ali naquele planner a gente tem em formato de A4 em cima da mesa. Eu e toda a minha equipe, nós temos sim planilhas dentro do computador, a gente tem notas no computador, a gente tem no celular, mas aquele planner ele fica visível. E se a gente colocar, já tem ali a gente já tem o mês todo. E aí do mês se planeja quinzenalmente e depois semanalmente. Não adianta a gente deixar a vida levar, porque se a vida levar, é exatamente o que tu disseste lá do segundo ou terceiro ponto, tarefa. Essa é a agenda dos outros, né? A gente Obrigado para a então, Patrícia aí das profissionais exemplares, tu também, Zé. Obrigada mesmo. Beijinho para Érica. E aí, Fernanda, deixa tu dar. Ó, isso ao vivo acontece, né? Então, assim, acontece. Então, porque tem um telefone aqui em cima, né?
E, e tem outro lá embaixo, ó. Então acontece mesmo. Nós estávamos falando das tarefas, para quem está chegando agora aí, a gente já falou na primeira tarefa que é o hábito, né? O segundo. E esse que é justamente, ele alivia, ele registra aquilo aqui, e muitas vezes, ele para de perturbar, né? E muitas vezes aquela tarefa ela acaba se resolvendo, sem que você até precise planejar. Um exemplo, estava na cama e fala, eu tenho que ligar para fulano para agendar alguma coisa. De repente você está no supermercado, encontra com aquela pessoa e aquele assunto se resolve, né? Ah, eu tenho que ligar para o professor na escola, na saída da escola você encontra e aquilo ali se alinha, né? Então tem essa tripla finalidade aí. Então a gente falou que ocupar-se não é produtivo, as tarefas nunca vão acabar. Se você não tem agenda, você vira a agenda do outro. Que exceção, né? Para a gente não trabalhar exceção como regra, né? E uma que, na realidade, eu acho que ela não é verdade, mas ela é um conceito. A gente aqui no início da live, a gente fala, pense por que você quer ser produtivo, né? Porque a gente tem que desenhar um objetivo lá na... E aí o que eu gostaria de falar para vocês é que, assim como nas filosofias orientais, né? Que a gente tenha muito em mente que a felicidade ela não está no atendimento do objetivo, ela está no caminho, né? Não é quando eu passar no concurso público, não é quando eu abrir a minha loja, não é quando eu tiver mais tempo com a minha família, quando eu estiver na minha casa. Todos esses objetivos para os quais eu estou me planejando para ser mais produtivo. A felicidade está nesse caminho, porque senão essa coisa da gente implantar uma metodologia, criar uma rotina, e se a gente achar que a felicidade está só lá nesse caminho todo, né? Esse caminho, essa coisa de ser produtiva acaba ficando pesado, e na realidade isso tem que ser leve, tem que ser feliz para todo mundo. É bem isso. Né? Eu trago essa filosofia. Deixa eu ver se a gente esqueceu uma. Ah, tem uma que ela é um pouquinho mais leve, mas não menos importante, né? Quando a gente vai lá e traça esse objetivo, a gente precisa ter em mente que mais importante do que a velocidade é a direção, né? Todo mundo quer caminhar no sentido dos seus objetivos. Os meus clientes mais aflitos, as pessoas que eu trabalho em coaching, tem dois motivos pelas pessoas chegarem para procurar um processo comigo. Ou elas não sabem efetivamente o que elas querem, a transição de carreira, existe uma infelicidade, uma angústia, eles não sabem diagnosticar. Ou as pessoas até sabem, Nara, o que elas querem conquistar na vida dela, mas eles não estão caminhando nesse sentido, né? Então é muito importante nesse mapeamento aí do que a gente quer, também para essa questão da produtividade, tá? E a partir do momento que a gente sabe o que a gente quer, mais importante do que quão rápido a gente, né? Aquela coisa assim, eu quero perder 20 quilos em 15 dias, as pessoas que vêm com aquelas dietas loucas, né? Então, assim, mais importante do que a velocidade que a gente está caminhando para aquele objetivo, e isso vai dando uma angústia muito grande, a gente nunca se esquecer do nosso ponto de partida, né? O quanto a gente está conseguindo evoluir nessa linha aí nesse sentido. É muito importante. Na verdade, todas essas 7 tarefas, elas vão levar para uma... Quando tu diz assim, a felicidade não está lá em atingir o objetivo, mas no caminho a percorrer. E aí, para esse caminho a percorrer, nós temos os três P's, né? Como a gente conversou ontem. Os 3 P's do propósito, que não foi o que nós estamos conversando hoje aqui, embora tivesse bastante coisa para a gente conversar. O planejamento que ele se faz necessário para a gente ter uma produtividade. Então, essas 7 tarefas que a Fernanda foi desenvolvendo ao longo da nossa conversa aqui, elas são para chegar nos 3 P's. Propósito, planejamento e produtividade. E aí, são as verdades, né, que a gente vem falando, as tarefas e as verdades. Para quem chegou agora, a Flávia, o Ricardo ali, sejam bem-vindos. O Ricardo está em Brasília, ó. O Ricardo viu? A gente está aqui com o Brasil todo, hein? Maceió, Brasília, Pirenópolis, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. A gente tá famosa aí, a Fernanda, o pessoal aí do Brasil todo. Então, na verdade, tudo isso é para fixar bem a ideia do assunto que nós trouxemos na live quando a gente fez a chamada. Planejamento e produtividade. O que é o planejamento e o que é a produtividade? A nossa primeira parte, agora a gente desenvolveu aí, a Fernanda trouxe uma parte conceitual da produtividade, para quem está entrando aí. E agora eu sei que ela vai falar dos ciclos, né?
É isso? Já estamos aí Ah, nos encaminhando para os ciclos? não, é, Oi? 90 anos que fica Tá, cortou um perguntando desde pouquinho aqui para que mim. ligar. Oi? É que estavam Cor- entrando chamadas aqui. Ah, tá. Então agora a gente Vamos entra nos falar ciclos. isso. Antes até da gente entrar nos ciclos, a gente precisa entender uma coisa muito importante, né? Ciclos de planejamento, é isso que a gente vai falar agora. Que nós somos seres integrais. Não adianta a que ela vai botar o pé dentro da Estácio, o pé dentro do trabalho, ela vai entrar numa máquina que vai tirar todas as moléculas dela, da Nara, mãe, filha, irmã e esposa e por aí vai. Então, a gente precisa enxergar isso. E que, como seres integrais, a gente tem diversos papéis. O papel de mãe, o papel de filho, o papel de irmão, o papel de amiga, o papel de empreendedora, de gestora e tudo isso. E cada um desses papéis tem tarefas. A tarefa da esposa, a tarefa da mãe, que é o médico, que é ir na escola, da empreendedora, que é ajudar a reunião, é produzir conteúdo. E um planejamento tem que contemplar todas essas tarefas de todos os papéis que a gente ocupa. Né? Então, o planejamento ele trabalha essa questão. Entrando na parte prática, né? A gente já falou de planner, de tudo. A bibliografia que eu mais consumi a respeito de produtividade, para aplicar muito dos processos, porque a gente tem uma coisa da gente ser muito íntegra com as nossas fontes, é justamente do Jerônimo Temel, que falou, que é um livro que eu recomendo, Produtividade para quem quer ter. Isso. O Christian Boss, da Tríade do Tempo, Uhum. né? É ótimo. Esse da tríade do tempo é ótimo. A gente recomenda, depois a gente coloca lá nos Isso. comentários, né? E também do Brandon Bouchard, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Que é muito importante também a gente, a questão do hábito. Falando na questão do ciclo, né? A Nara falou do planejamento, é muito importante vocês saberem que, apesar da gente consumir todas esses métodos, essas metodologias, cada um tem que fazer as adaptações mais pertinentes para a sua rotina, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu tenho um perfil diametralmente oposto ao da Nara. Eu sou uma pessoa muito mais relacional, foco em pessoas. A Nara tem um perfil muito maior para tarefas. E a Nara tem um olhar muito analítico. Como é que eu sei tudo isso? Que a gente mapeou o perfil da Nara. Então, muito provavelmente, quando você for criar o seu planejamento, se você tiver um perfil como o meu, o seu planejamento, de repente, ele vai ter blocos. O bloco da manhã, o bloco da tarde, o bloco da noite. De repente, o planejamento de uma pessoa mais analítica, como a 8 da manhã, 9 às 10, e por aí vai, Bem né? assim, bem assim. Primeira coisa, falando de ciclos, um bom período para você fazer o seu ciclo de planejamento de atividades é começar com um ciclo semanal, né? Eu, por exemplo, trabalho com um ciclo semanal dentro dele de 3 dias. No domingo eu planejo minha segunda, terça e quarta. E terça-feira eu revejo a minha quarta e planejo Ah, minha eu já sexta. faço para semana, bem como eu disse, eu já faço para semana toda. Fernanda, vamos pedir para o pessoal que está aí, faz assim, tá gostando da nossa live? Já viu a primeira parte que é conceitual, que a gente está entrando mais para a parte Clica, prática? É, tem, ó, tem um clica aviãozinho no ali, manda para dois, convida duas pessoas para a gente ver se a gente tem mais audiência aqui. Porque se vocês estão gostando, com certeza vocês pensaram em mais alguém que não usa do planejamento ou que usa o planejamento, né, para ser mais produtivo. E a gente vai, daqui a pouquinho, a Fernanda vai dar uns exemplos científicos aqui muito bons. Então, chama mais dois aí, manda um aviãozinho para mais alguém, e aí depois a gente, isso aqui vai ficar gravado, e com certeza as pessoas poderão ver depois para trás. Mas daqui para frente ainda fica melhor. Se tá gostando até aqui, fica melhor ainda. Agora a gente vai entrar então na questão prática do planejamento. A primeira coisa que você também precisa ter em mente ao planejar a sua semana é saber se a sua semana é uma semana de 5, 6 ou 7 dias. Muito provavelmente quem tem o objetivo de passar no concurso público acaba estudando de segunda a sábado, segunda a domingo, né? E se você quer planejar a sua rotina da manhã, da tarde e da noite, se você quer planejar só a sua manhã e a sua tarde, e aí a gente chama de planejamento. Obrigada, Adri.
de planejamento 5, né? De segunda a sexta, 3 blocos, manhã, tarde, noite, planejamento 5 por 3, planejamento 5 por 2, se você não quer planejar nada para sua noite, deixar a sua noite livre, né? Então é bom você ter em mente como você quer fazer esse planejamento, tá? Dica de planejamento. A gente já falou que as tarefas, elas praticamente ficam dormindo debaixo da nossa cama, esperando a gente levantar para nos atacarem. É o chefe que manda a mensagem às 7 da manhã e quando você acorda às 7h30 já tem uma pendência. É o marido que pediu alguma coisa, o filho que levantou, a faxineira que veio hoje e veio perguntar o que era para limpar ou fazer primeiro. Se a gente não se policia e a gente não sabe como a gente vai começar o dia, a gente já é invadido pela agenda e pelas tarefas das outras pessoas. Então, o que eu sempre recomendo para os meus clientes, eles dizem que é transformador na rotina deles. Não deixe para planejar o seu dia no início do dia. Faça o planejamento no dia anterior. Ou até antes, né? Depende muito do ciclo que a pessoa escolher. Mas uma revisão, se ela escolher um ciclo de 3x2 ou de 5x2, o importante é fazer aquela revisão à noite do que deu certo, né? Que até era uma das tarefas, uma das verdades ali que a gente comentou, né? Uma das 7, 8 verdades. Então, o ideal é fazer essa revisão da agenda, do planejamento, porque a gente chama agenda que é o que as pessoas utilizam, mas é um planejamento. Então, o teu planner, né? Tem que ter um planner para um cardápio as pessoas fazem planner. Por que a tua vida no dia a dia não vai ser de planner? Né? Então, planeja aquilo ali. E aí dá bem para fazer uma revisão à noite e até mesmo depois, no outro dia, revisou e revisa de novo se entrar, como a gente comentou ali no início, porque tem as exceções. Então, vai que entra uma exceção da noite para o dia, pode entrar uma exceção. Se revisa. Nada é absoluto ou inalterável, né? Então, dá para a gente fazer essas revisões aí. E essas duas perguntas que você falou que quando eu estou fazendo o planejamento, por exemplo, de amanhã, ou a revisão de amanhã, o planejamento da semana, essas duas perguntas que você falou que são muito importantes, que são a da administração e da gestão em qualquer empresa. O que deu certo no planejamento que eu fiz e o que podia melhorar nesse planejamento que eu fiz, né? E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de você estar no domingo no planejamento da sua semana ou da sua segunda-feira, Fernanda, quantas tarefas eu coloco no meu dia? Tá? Eu brinquei com vários números e, para mim, o número ideal são 5 tarefas para o dia seguinte. Né? Dentre tarefas produtivas, que a gente prioriza e as de ocupação sempre vai ter, 5 tarefas. Por que isso? Porque quando a gente começa... E a gente vai fazendo os ajustes. Porque o objetivo é a gente fazer um bom planejamento, um planejamento que nos desafie, seja produtivo, mas não dá também para a gente colocar 10, 15 tarefas num dia, porque a gente vai acabar fazendo. Que não vai fazer. Não vai acontecer. Porque não adianta sobrecarregar um dia para querer deixar o outro, né? Na verdade, tem que ter o horário. É aquilo que vocês disseram que eu sou analítica. Então, realmente das 7 horas, a leitura das 6h30 às 7h30. Aí das 7h30 às 8 horas, sei lá, meia hora de caminhada. Vem o teu café. E isso faz parte do dia a dia. E isso influencia depois na tua agenda do dia. Então, não tem como a gente achar que aquela parte também da ocupação não vai gerar depois algumas tarefas. E a gente condensar tarefas demais num dia, ele vai sobrecarregar. Então, tem que ter muito esse cuidado mesmo. Eu acho que a pior coisa é o sentimento que fica ruim no final do dia, do sentimento de não conseguir executar aquilo que eu planejei. Para que você vai botar 15 atividades se você sabe que 15 atividades ao longo do seu dia é uma frustração? A gente tem que achar também as nossas drogas, e uma das nossas drogas é a nossa danada dopamina. Eu quero ficar no final do dia porque eu planejei cumprir o meu planejamento. Então, vá também fazer análise aí. Para mim, 5, se dentro do seu dia, né? Eu acordo, tem gente que é do o pessoal do Joel J, né, que começou o vídeo agora, tem gente que é do 5 a.m. Club, a galera que acorda às 5 da manhã. Esse cara vai conseguir fazer algumas tarefas a mais do que eu não consigo acordar às 5 da manhã. Então, veja o que funciona bem para você. Comece com 5, se couber um pouquinho mais, e aí você faz o ajuste para ter aquele sentimento de realização do que você planejou
Tem aquela questão também, né, Fernanda, da rotina, se ela aprisiona ou se ela não aprisiona, né? Então, no momento que eu crio essa rotina aí, tanto faz começa às 5 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, mas não deve ser muito no meio da manhã, né? Porque senão não vai haver uma produtividade. Isso já falamos lá no início, nas 8 verdades lá. Então, o hábito de acordar cedo, ele faz bem sim, não precisa ser às 5, mas 6, 7, 8, mas tem que estar dentro disso aí. As pessoas muitas vezes pensam que a rotina ela aprisiona, porque a rotina é como se também muitas pessoas utilizam essa aprisionar o da leitura, o do exercício físico, tudo que é mais difícil de incorporar, o ser humano ele tem essas dificuldades. E tudo que é mais difícil de incorporar numa rotina parece que aprisiona. Então, vou deixar tu falar um pouquinho sobre isso, se a rotina aprisiona ou não aprisiona, né? Eu acho que, na realidade, a rotina é bem libertadora, né? Porque como eu planejo o meu dia, o que eu vou fazer, sobra mais tempo. Então, assim, eu já tive momentos quando a minha e que eu estava estudando, fui CLT a minha vida inteira, trabalhar em grandes empresas. Então, eu chegava, eu sempre tinha uma agenda, sempre tinha um planejamento. Quando eu fiz a transição para o desenvolvimento humano, eu tinha o controle da minha agenda. Então, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tenho a minha agenda e ver ela, nossa, hoje eu tenho cliente, hoje é só estudar. Eu posso malhar de manhã, eu posso malhar de tarde, eu vou à noite. O que acontece? Às vezes eu nem malhava. Então, na realidade, a rotina é libertadora, porque ela tira também da nossa mente o desgaste da tomada de decisão constante. Que esse foi um dos itens que a gente falou ontem, né, Mara? Eu não sei se todos têm termo, mas existe o termo que se chama fatiga da decisão, que veio do inglês, do decision fatigue. E isso é comprovado cientificamente nos links que eu vou colocar para vocês depois nos comentários. Eu pesquisa científica do meio jurídico, aí, que é o meio da Nara, né? Essa fadiga de decisão, para você considerar isso dentro do seu planejamento e trazer, de repente, para o início da sua rotina, para a parte da manhã ou início da tarde, aquela reunião com aquele cliente super estratégico, aquele negócio que você está querendo fechar, aquela negociação que está pendente com o fornecedor. Por quê? Ao longo do dia, a gente vai tomando uma série de decisões, desde a decisão do que eu vou tomar da manhã, o que eu vou vestir antes de ir para o trabalho, decisões mais complexas do nosso trabalho. E a nossa mente vai cansando ao longo do dia nessas tomadas. Um dos estudos que foi feito da Universidade, até anotei, Stanford e Ben Gurion, de Israel, eles analisaram 1.100 sentenças de uma temática, decisões tomadas pelos juízes na parte da manhã, o mesmo juiz, a decisão tomada de manhã, ela era muito mais favorável ao réu. Na parte da tarde, o juiz ele estava negando muito, deferia na parte da manhã e negava num percentual muito maior na parte da tarde. Pois essa era, eu estava esperando tu chegares aí nessa parte, exatamente foi uma das perguntas que nós tivemos lá na caixinha de perguntas, né? Se tinha um horário onde a gente é mais produtivo. E esse estudo que a Fernanda traz, esse levantamento dos 1.100 casos lá de um juiz, ele representa muito bem o horário que todo mundo já coloca também, todos os coaches, todos os palestrantes, que queira ou não, a gente toma melhor as decisões pela manhã. As nossas decisões, então sempre há uma recomendação, né, Fernanda, por parte de todos, que se for tomar uma decisão, não tome à noite. Sempre deixe para tomar essa decisão de manhã. É aquele dito popular, nada melhor do que uma noite de sono bem dormido para tomar uma decisão. Mas não é um sono bem dormido, é que realmente a gente é mais produtivo pela manhã. E se a gente é mais produtivo pela manhã, as decisões são mais fáceis de serem tomadas. Então, tudo isso entra também dentro da produtividade. É muito importante esse ponto que a Fernanda traz, desse estudo. E quando porque a gente conversou essa live antes, a gente não veio aqui só jogar a conversa fora, a gente quis trazer elementos produtivos
produtivos e que sirvam de produtividade para vocês. E aí a Fernanda me apresentou esse estudo, eu disse, nossa, muito bacana mesmo, porque para a gente que é da... Aí a gente não é só advogados que nós temos, mas nós temos aí empresários que estão assistindo, colegas que são alunos, outros professores, né? Outros advogados, e tem empresários aí, teus amigos também. Tem as amigas que são dona de casa, que com muito orgulho, que levam uma casa muito bem, que há planejamento e há produtividade também. E aí mostra, esse estudo vem só corroborar o que a gente falou tá falando durante a live toda. Nós estamos há 45 minutos falando sobre produtividade, sem repetir nada, né? Veja que ele foi pontuado para trazer realmente algo consistente para mostrar para vocês nessa live que a produtividade ela é possível de ser alcançada. Nós começamos lá na parte conceitual com as 8 verdades, viemos para uma parte mais prática, colocando ali dos ciclos e mostrando. Falamos sobre métodos e metodologias. Falamos também que a rotina, a Fernanda colocou muito bem, que é o ponto crítico dela, que ela diz assim, ó, a rotina, ela não aprisiona, ela liberta, né? A palavra que ela usou, que liberta. E aí traz essa apresentação desses estudos, que para mim, eu achei sensacional, porque é a nossa vida, e aí eu parei, aí de ontem para cá, Fernanda, eu parei para pensar na nossa prática, e o escritório tem há 25 anos. E aí, realmente, a gente percebe que nas sentenças ou nas audiências, ou até mesmo no atendimento ao cliente no escritório, a parte da manhã ela se torna mais produtiva, né? E aí, isso tem explicação científica, porque a nossa produtividade, ela é oriunda do início do planejamento e das atividades ou tarefas, né, como vocês queiram, a partir do início da manhã. Então, é claro que a tarde vai fadigando e à noite a gente vai estar mais fadigado ainda, né? Exatamente. Se que está envolvido na sua atividade é um processo decisório, priorize isso para amanhã. Pode ser que você diga, mas eu me sinto muito bem estudando à noite. Estude à noite, né? Cada organismo é diferente. Mas a tarefa de estudar ela é diferente do processo decisório, que foi isso que trouxemos anteriormente. E aí, o que a gente gostaria de fechar essa live, que a gente discutiu ontem, né? Que não adianta a gente achar, né, que eu vou emagrecer sem uma rotina, sem um método, que o método é uma dieta e um exercício. Tudo envolve alguns pilares. A produtividade envolve o pilar da clareza de saber o porquê que eu quero ser produtivo, né? Envolve um método, que é esse que a gente falou, as dicas todas, tirar a notificação, fazer um planejamento da semana, do mês, de 3 turnos, de 2 turnos, seja um método de produtividade. E o terceiro pilar, que às vezes as pessoas também, a gente fala, todo mundo diz, isso são os 3 ladrões de ensaio. Isso eu já sabia, isso não é para mim, isso é óbvio. Então, né? E a gente vai fechar com esse último pilar, que às vezes as pessoas falam isso, que é a questão da energia. A gente precisa de energia física e energia mental para ser produtivo. E a nossa energia física e mental, ela advém de sono, de alimentação e de atividade física. Então, esses são pontos que a gente não pode negligenciar se a gente quer ser pessoas produtivas. E o outro estudo que eu trouxe para vocês também foi um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se foi medida a queda da capacidade cognitiva de atletas que estavam em processo de desidratação. Foram faculdades não se hidrataram, né? Então, houve uma grande perda cognitiva. Eram feitos exercícios antes da atividade, depois da atividade. Ou seja, até a gente estar muito bem tratado, propicia uma rotina muito mais produtiva. Então, o simples fato de a gente beber água deixa a gente mais produtivo. Então, precisamos dormir, nos alimentar bem, beber água e fazer atividades para que a gente seja efetivamente homens e mulheres muito produtivos, né? Viu? A água está aqui do lado. É bem nesse sentido mesmo. Fernanda, a gente está caminhando para o final, porque a gente já está com 50 minutos aí de audiência e
foi muito bom porque a gente segurou, a nossa audiência até foi muito boa, a gente, né, brincou. E nós fomos muito produtivas. Eu acho que esses 50 minutos foram muito produtivas e a gente teve um planejamento. A gente não chegou aqui hoje e simplesmente começou a falar. Houve um planejamento desde o momento da escolha do horário, houve um planejamento do que a gente ia falar, hoje houve um planejamento dos tópicos que a gente iria abordar. Então, assim, já mostra a nossa própria live para falar de planejamento e produtividade. A gente já começou fazendo o que a gente trouxe para explicar aqui. Eu espero que o que a gente tenha trazido colabore para quem ouviu, porque de certa forma são as nossas experiências pessoais. Eu tenho certeza que é a tua experiência pessoal, é a minha experiência pessoal também, e que visivelmente ela dá certo, né? Porque se a tua profissão e a minha profissão a gente já chegou aí em algum patamar, é porque realmente, ó, a Ana, obrigada aí, Ana, não te conheço, mas parabéns pela conversa agradável e com conteúdo. E é isso mesmo, ele tem conteúdo porque ele foi planejado. Pode falar, Fernanda, pode falar. Obrigada, agradecer a Ana, o carinho todo, uma pessoa muito especial de Brasília, uma mulher iluminada, 2 vezes aprovada no concurso do Banco Central. Essa mulher parabéns. É high performance, né? Então, na realidade, agradecer o convite mais uma vez, esperar que esse conteúdo realmente tenha acrescentado com dicas práticas, né? A gente não queria fazer 2 conversas entre amigas ou entre empreendedores, e sim uma conversa que acrescentasse conteúdo para vocês. Então, Nara, super obrigada aí pelo convite, pela entrega também, pela disponibilidade. Tudo aquilo que a gente falou aqui, colocando bibliografias, pesquisas, os livros lá no link depois, quando a live subir. E agradecer muito o carinho e a atenção das pessoas que estiveram com a gente até agora. Eu também. Fernanda, deixo um abraço fraterno para ti e a toda a família, né? Toda a tua família que já deixa saudade aqui no Rio Grande do Sul. E também um abraço especial para todo mundo que nos assistiu. E a gente viu aí que foi bem aqui da ponta até a outra ponta, a Poca Chuí mesmo, né? A gente teve aí todo do Nordeste, Centro-Oeste e aqui no Sul. E isso é muito bom, é o sinal que a gente tem amizades e que a gente é bastante produtiva onde passa, né? Então, também te agradecer aí a essa receptividade para trazer esse conteúdo de grande valia para todos que nos ouviram. Um abraço bem forte para ti e para todos que nos assistiram. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Vai ficar disponível aí. Um beijo, gente. Tchau.